na verdade, por que a gente escolheu logística de pessoas? Invariavelmente, na literatura ou nos bancos das universidades, a gente acaba tendo um foco de logística muito voltado para a questão da otimização dos fluxos de produtos. Esse é o grande mote, né? A grande parte de nós, quando ingressa na área de logística, ingressa pela parte de operações, fabris, né? E aí a gente sabe que em logística a gente tem 3 grandes fluxos em que a gente precisa estar atento. É o fluxo de produtos, e esse a gente consegue visualizar e praticar bem. É o fluxo de informações, que esse cada vez vem ganhando mais importante. E tem um terceiro fluxo, que cada vez mais também ganha relevância, que é o fluxo de pessoas. Não sei vocês, mas de um tempo para cá a gente começa a ouvir mais questões relacionadas à mobilidade urbana, questões mais relacionadas a questões de congestionamento, de preocupação com também o fluxo das pessoas. E é isso que eu vou procurar compartilhar com vocês um pouquinho do que eu tenho visto por aí e das coisas que de repente a gente pode contribuir como cidadão também para ajudar esse tipo de coisa. O primeiro dado que eu gostaria de compartilhar com vocês é um dado da ONU Habitat, né? A ONU é a Organização das Nações Unidas e ela traz uma série de informações e tem alguns dados para a gente começar a refletir e entender o que está acontecendo. O primeiro deles é que a população urbana, ou seja, pessoas que vivem em grandes centros, ou seja, nas grandes cidades, né, nas grandes capitais, nas grandes metrópoles, hoje já estão em torno de 54%, ou seja, mais da metade da população mundial se concentra nas grandes cidades. Aqui no Brasil, esse dado ainda é um pouco mais agravado, né? Hoje, 84% da população brasileira fica hoje sediada nos grandes centros urbanos e basicamente nas grandes cidades. E se a gente olhar com uma lupa, a gente vai ver que as áreas urbanas das principais cidades como São Paulo, Rio, Salvador concentram o maior número de pessoas. Daí a gente já começa a ficar instigado com uma questão. Se a gente tem um adensamento muito grande de população, a gente precisa fazer com que essa população se movimente de uma forma melhor. E aí já começa a vir a inquietação de como a logística pode ajudar a fazer isso, né? Mais um dado também para a gente contextualizar, até 2050, que parece que está longe, mas não está, né? Ou seja, daqui a pouco a gente já está chegando. A estimativa é que a população urbana, ou seja, pessoas que vivem nos grandes centros urbanos, duplique. Ou seja, a gente vai ter uma concentração ainda maior de pessoas circulando nas grandes cidades, né? Até 2045, que é um pouquinho antes, a estimativa é que a população que vive nos grandes centros urbanos já chegue a 6 milhões. Ou seja, a tendência é que cada vez mais a gente tenha pessoas circulando nos grandes centros urbanos. E aí nós aqui cariocas já vivemos isso. O que significa muita gente circulando nas grandes cidades? Significa dificuldade de locomoção, significa tempo gasto em algumas coisas, ou seja, tem uma série de impactos. Ou seja, toda vez que a gente começa a enxergar concentração de pessoas em grandes cidades, isso traz alguns desafios, né? Não só logísticos, mas desafios relacionados à sustentabilidade, né? Desafios relacionados à infraestrutura, serviço básico, segurança e muitos outros. Então isso não tem como a gente negligenciar. Isso está aí, está posto, e a gente precisa entender como, de uma forma inteligente, mitigar ou, de repente, conseguir equacionar esse tipo de coisa. Existem várias iniciativas já espalhadas pelo mundo. A gente vai aqui compartilhar com vocês algumas delas, né? Mas isso é fato. E eu vejo que muitos de nós, às vezes, reclamam, né? Pô, mas o engarrafamento, puxa vida, agora eu demoro um tempão, né? É muito simples você conversar com pessoas que gastam 4, 5 horas do seu dia na locomoção do trabalho para casa. A gente que está dentro de universidade, muitas vezes encontra com alunos que saem 4h30 da manhã para assistir uma aula de manhã,
trabalham o dia inteiro e aí retornam para casa, chegam quase na hora de voltar, né? Porque por situações diversas encontram dificuldade em se movimentar.